Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre polígonos. Vamos aprender a identificar o nome do polígono quanto ao número de lados e calcular o ângulo interno, o ângulo externo e a soma dos ângulos internos desse polígono. Além do que a gente ainda vai, de brinde, aprender a calcular o número de diagonais de um polígono, tá? Vamos lá. Polígonos regulares. Um polígono é considerado regular quando ele é convexo e possui todos os lados iguais e ângulos com a mesma medida. Ou seja, para ele ser regular, tem que ter todos os seus lados iguais. E também todos os seus ângulos internos também precisam ser iguais. Aí a gente diz que esse polígono é um polígono regular. Vê só aqui. Número de lados. Quando um polígono tem 3 lados, chamamos de triângulo. Eu não vou ler tudo não, né? Mas 4 lados é um quadrilátero, 5 lados é um pentágono, 6 é um hexágono e por aí vai. Temos aqui alguns polígonos com números de lados aqui e a sua nomenclatura, o seu nome, tá? Alguns exemplos. Por exemplo, triângulo. A gente tem vários tipos de triângulo, né? Mas a gente está trabalhando com um triângulo que tem os 3 lados iguais, que é o que a gente chama de triângulo equilátero, né? Equi igual, látero, lado. Então, triângulo equilátero tem os 3 lados iguais. É um polígono regular. Se não tiver os 3 lados iguais, não é regular. É um triângulo, mas não é regular. Um quadrado que tem todos os seus lados iguais. Um pentágono, que existe pentágono também. Qualquer uma dessas figuras existem, com exceção do quadrado. Pode ter um triângulo com lados diferentes. Pode ter um pentágono também com lados diferentes e um hexágono também. O quadrado obrigatoriamente só é quadrado se tiver os 4 lados iguais. Mas aqui nós estamos trabalhando com todos esses polígonos, tendo todos os seus lados iguais, ok? Está aqui o heptágono, 7 lados iguais, um octógono, 8 lados, um eneágono, 9 e um decágono, 10 lados. Se eles são regulares, possuem os lados iguais. Propriedade dos polígonos regulares. Primeira propriedade. Todo polígono regular possui o mesmo número de vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos. Então, eles têm sempre a mesma quantidade de vértices, é a mesma quantidade de lado, é a mesma quantidade de ângulos internos e ângulos externos. Para verificar isso, observe no exemplo a seguir um heptágono regular com 7 lados, 7 vértices, 7 ângulos internos e 7 ângulos externos. Vejamos então esse exemplo. Olha aqui. Isso é um heptágono. Vamos contar aqui ó, a partir do vértice A. Quantos vértices ele tem? Vértice é o ponto determinado pelo encontro dos lados, não é? Então a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. Se é um heptágono, tem também 7 lados. Quantos ângulos internos ele tem? Ângulos internos são esses ângulos aqui dentro. Ele tem um ângulo interno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ângulos internos. E ângulos externos, que são esses aqui, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele tem tudo isso em mesma quantidade. Repito, ele tem vértices, lados, ângulos internos e ângulos externos sempre na mesma quantidade, ok? Essa é a primeira propriedade dos polígonos regulares. Segunda propriedade, a medida de cada ângulo interno, a gente está chamando o ângulo interno de AI, ângulo interno, de um polígono regular, pode ser obtida por meio da seguinte forma. O professor tem que decorar isso? Tem.
o ângulo interno é igual, entre parênteses, n menos 2 vezes 180 graus dividido por n, onde n é o número de lados do polígono, tá certo? No caso do heptágono, 7 lados. Então, a gente colocaria aqui 7, ó, 7 menos 2 vezes 180 dividido por n, que é 7. E aí a gente iria calcular o valor do ângulo interno desse heptágono. Exemplo. Calcule o valor do ângulo interno de um quadrado. Vamos desenhar um quadrado aqui, vamos botar um quadrado. Olha aí, o ângulo interno é esse aqui, ó. E esse quadradozinho aqui, ó, pequenininho, ó, aqui, ó, com esse ponto dentro, representa um ângulo cujo valor é 90 graus. É chamado de ângulo reto. Então, eu já sei, mas eu só vou provar, eu já sei que o ângulo interno do quadrado é 90 graus. Vamos apenas calcular, vamos provar isso. Como é que eu calculo o ângulo interno de um quadrado? Primeiro, o quadrado tem 4 lados. Então, para calcular o ângulo interno, eu uso essa expressão que a gente acabou de ver na tela anterior. É só substituir o valor de n por 4. Vamos lá. Ó, no lugar de n botou 4, no lugar de n botou 4. Então, 4 menos 2 vezes 180 dividido por 4. Quanto é 4 menos 2? 2. 2 vezes 180, 360. Dividido por 4, 90 graus. Exatamente o que a gente tinha dito. Ó. Esse ângulo aqui, esse desenhozinho aqui, ó, representa o ângulo de 90 graus. Olha aqui o valor. O ângulo interno do quadrado é 90 graus. Ok? Terceira propriedade. A medida de cada ângulo externo, que a gente representa por AE, ângulo externo, de um polígono regular é obtida pela seguinte fórmula: 360 graus dividido por n. Só, isso aí fica mais fácil para determinar, né? Vamos ver esse exemplo aqui. Calcule o valor do ângulo externo de um eneágono. Eneágono é um polígono de 9 lados. Vamos ver aqui, ó. Aqui um eneágono. Vamos contar os lados. Um lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lados. Então, o número de lados de um eneágono, n igual a 9. Para calcular o ângulo externo, a gente usa essa expressão, ó, 360 graus dividido por n. Como n é igual a 9, é só substituir. 360 graus dividido por 9 vai dar 40 graus. Esse é o valor do ângulo externo. Olha aqui o ângulo externo como é que está, ó. O ângulo interno, se a gente calcular, vai dar 140 e o ângulo externo é esse pequenininho aqui, ó, 40 graus. Ok? Soma dos ângulos internos, SI, soma dos ângulos internos de um polígono regular. A expressão é essa aqui, ó, quase que o ângulo interno. Só que o ângulo interno tem essa expressão dividido por n. Aqui não, é só n menos 2 vezes 180. Também, ó, tranquilo. Vamos ver um exemplo. Calcule a soma dos ângulos internos de um pentágono. Pentágono é um polígono de 5 lados, correto? Então, ó, tá aqui, ó, um pentágono. Ó. Um lado, 2, 3, 4, 5 lados. Bonitinho aí, ó. N é igual a 5. Como é que a gente calcula a soma dos ângulos internos? N menos 2 vezes 180. É só colocar no lugar de n o valor do número de lados, 5, e a gente vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 é 3. 3 vezes 180 vai dar 540 graus. É a soma de todos esses ângulos aqui, ó. Somando todos esses ângulos, vai dar 540 graus, ok?
Número de diagonais. Bom, agora vamos prestar atenção aqui. Considere o seguinte polígono, um hexágono regular A, B, C, D, E, F. Olha aqui, beleza. O que é uma diagonal? Uma diagonal é uma reta que liga um vértice a outro. Então, nesse hexágono aqui, começando pelo vértice A, eu posso traçar 3 diagonais, ó. Eu posso traçar uma reta que vai do vértice A até o vértice E, outra que vai do vértice A até o vértice D e outra que vai de A até C. Não posso traçar de A a F, porque se eu traçar de A a F é o lado, não é uma diagonal, é o lado do polígono. Da mesma forma, se eu traçar de A para B, não é uma diagonal, é um lado do polígono. Então, observe que de cada vértice eu tenho 3 diagonais. Então, vê o que iria acontecer. Eita, danos, olha que figura desgraçada. Vê bem, observe que se eu for raciocinar, vou tirar aqui, se eu for raciocinar, de cada vértice eu traço 3 diagonais, era só fazer a conta assim. Quantos vértices nós temos aqui? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se de cada vértice eu traço 3 diagonais, de 6 vértices seriam 18 diagonais. 3 daqui, mais 3 daqui já são 6, mais 3, 9, mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18. Sempre traçando 3 diagonais de cada vértice. Aí eu teria 18, mas acontece, presta atenção aqui agora, que quando eu traço do vértice A, essa diagonal de A até C, ó, de A até C, é a mesma diagonal quando eu traço de C até A. Entenderam? Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí estou contando de novo. Essa diagonal de A até C, eu vou contar aqui, ó, 7, 8, 9. Aí quando eu venho para cá, a diagonal de A até E, eu vou contar de novo, de E até A. Então, estou contando 2 vezes as mesmas diagonais. E aí, para a gente não errar nas contas, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que pegar o número de diagonais e dividir por 2, para a gente não contar, já que a gente está contando dobradamente, não é? A gente está duplicando, porque de A até C eu contei uma diagonal, de C até A eu contei de novo. Estou contando 2 vezes, não pode. Então, eu tenho que dividir por 2. O número de diagonais vai ser N, que multiplica N menos 3, dividido por 2. Aí vai dar certinho o número de diagonais, ok? Um exemplo aqui, ó. Veja. De cada vértice aqui, eu traço uma diagonal. Então, eu estou traçando uma diagonal, daqui para lá 2, daqui para lá 3, daqui para cá 4. Se eu contar quantos vértices tem traçados de cada, quantos vértices não, quantas diagonais tem traçadas de cada vértice, aqui eu vou contar 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Acontece que eu estou contando essa diagonal aqui, ó, essa aqui, 2 vezes, quando sai de cima e vem para baixo, e quando vai de baixo para cima. Estou contando 2 vezes. Se eu olhar para a figura, eu observo claramente que só tem 2 diagonais. Então, eu tenho sempre que pegar a contagem total de cada vértice e dividir por 2. Tá bom? E por aqui vai, aqui só alguns exemplos. Quando a gente tem 4 lados, tem 2 diagonais. Nesse caso, 5 lados, vamos ter 5 diagonais. Se a gente for contar, ó, de cada vértice, contando 2 diagonais, ó, 2 saindo daqui, 2 saindo daqui, 2 saindo desse vértice, mais 2 desse vértice, mais 2 desse, daria 10. Só que eu estou contando 2 vezes a mesma diagonal, então, dividido por 2, dá 5. Só alguns exemplos aí do número de diagonais de cada polígono.
Exercício. Vamos aqui para o primeiro exemplo aqui para a gente entender como isso fica mais fácil. Tudo isso que a gente viu agora fica mais fácil. Existe um polígono que possui o número de lados igual ao número de diagonais. Olha para isso, já começou com um exercício bem bonitinho aí. O número de lados igual ao número de diagonais. O nome desse polígono qual é? Para saber o nome do polígono, eu tenho que saber quantos lados ele tem. Né? Se tiver 3 lados é um triângulo, se tiver 4 é um quadrado, e aí vai. Então vejamos. Ele diz que o número de lados n é igual ao número de diagonais d. Então, n, número de lados, é igual a d, número de diagonais. Como é que a gente calcula o número de diagonais? A gente acabou de ver, A fórmula do número de diagonais é n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Como o número de diagonais é igual ao número de lado, no lugar de d eu posso botar n. No lugar de d, botou n. Aí esse 2 vai passar multiplicando. Vai ficar 2 vezes n igual a n, que multiplica n menos 3. Se eu tenho, aqui do lado esquerdo, do sinal de igual, eu só tenho multiplicação, e aqui eu tenho uma outra multiplicação, já que esses dois n's aqui estão multiplicando, eu posso cortar um com o outro, sem medo, pode fazer sem medo. Vai ficar 2 igual a n menos 3. Ora, se 2 é igual a n menos 3, n menos 3 também é igual a 2, claro. Não é? Passa esse 3 para a direita, ele troca o sinal, fica positivo, 2 mais 3 igual a 5. Ou seja, o polígono que tem o número de lados igual ao número de diagonais é o polígono de 5 lados, que a gente conhece como pentágono. Ok? Bonitinho, né? Vamos lá, próxima questão. O polígono que possui 35 diagonais é conhecido como... Ele deu o número de diagonais, quer saber qual é o polígono, ou seja, eu preciso descobrir o número de lados. Facinho. São 35 diagonais e vamos descobrir o número de lados. Para calcular o número de diagonais, olha a expressão qual é. A gente já conhece essa expressão. Então é só substituir aqui d por 35 e fazer uma conta parecida que a gente fez na questão anterior. O 2 passa multiplicando, vai ficar 35 vezes 2, já botei aqui, atenção, hein? Repetir já aqui, n que multiplica n menos 3 igual a 35 vezes 2, já botei certinho aqui, na ordem, tá? Aí a gente vai ter n ao quadrado, n vezes n dá n ao quadrado, n vezes menos 3 dá menos 3n. Isso aqui dá 70. Quando eu passo para o lado esquerdo, fica menos 70. Vamos repetir? N vezes n dá n ao quadrado. N vezes menos 3 dá menos 3n. 35 vezes 2 dá 70. Passando para o lado esquerdo, fica menos 70. Tudo isso igual a zero. E professor, e o que é que carnaval é esse? Como é que eu vou resolver isso aqui? Isso aqui você já deve ter aprendido. Isso aqui a gente resolve por Bhaskara, não é? Se a gente for resolver pela fórmula de Bhaskara, a gente vai chegar nas respostas. Mas a gente pode, toda vez que a gente tiver aqui, esse coeficiente aqui que não aparece, é 1, eu posso dizer que os valores, as raízes dessa equação do segundo grau vão ser o seguinte: dois números que multiplicados dê menos 70 e dois números que somado dê esse valor com o sinal trocado, ou seja, tem que dar mais 3. Olha quais são as respostas. Se você resolver por Bhaskara, você vai achar isso, tá? Dois números que multiplicados dê menos 70, certinho, Menos 7 vezes 10 dá menos 70. E cuja soma deles tem que dar esse valor com sinal trocado. Ou seja, não pode dar menos 3, tem que dar mais 3. E dá. Acontece que o número de lados não pode ser negativo. Não existe número de lados negativo. Portanto, tchau para ele, acabou ele. A resposta n igual a 10, ou seja,
O polígono que possui 35 diagonais é um decágono, um polígono de 10 lados. Questão 3. Sabendo que o polígono a seguir é regular, o valor de cada um dos seus ângulos internos vale quanto? Olha aqui, ele dá a figura, hein? Ele diz que esse polígono é regular. Ele quer saber quanto vale o ângulo interno desse polígono. Vamos lá. Quantos lados tem esse polígono? Começando aqui por cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Então, o valor, a quantidade de lados, n igual a 8. Agora é só a gente calcular o ângulo interno. Qual é a fórmula para calcular o ângulo interno? O ângulo interno é n menos 2, que multiplica 180, dividido por n. É só substituir no lugar de n e botar 8. Ó. 8 menos 2 vezes 180 dividido por 8. Quanto é 8 menos 2? 6. 6 vezes 180 dá 1080 dividido por 8, 135 graus. Ok? Bem fácilzinho essa aí, né? Questão direta. Vamos lá. Próxima questão. Vamos lá aqui para a questão 4. O número de lados de um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 720 graus é... Ele quer saber quantos lados tem o polígono cuja soma dos ângulos internos dá 720 graus. Então, dada a soma, eu preciso saber o número de lados, n. Qual é a expressão que a gente conhece para calcular a soma dos ângulos internos? Olha aqui, SI é igual a n menos 2 vezes 180. Vamos aqui, ó. SI não é 720, é só substituir. Então, se 720 é igual a n menos 2 vezes 180, claro que isso aqui, n menos 2 vezes 180, também é igual a 120. Só fiz inverter, não mudou nada, está tudo igual. Passo 180 dividindo, vai ficar n menos 2 igual a 720 sobre 180. Quanto vale 720 dividido por 180? 4. Passa o 2 para cá, para a direita, troca o sinal dele, vai dar 4 mais 2, 6. Então, o número de lados do polígono cuja soma dos ângulos internos é 720 é igual a 6, ou seja, é um hexágono, ok? Vamos lá, próxima questão. Os ângulos externos de um polígono regular medem 20 graus. Então, o número de diagonais desse polígono é, ó, botou duas coisas numa questão só aí. Ele falou de ângulo externo e de diagonal. Então, eu vou precisar, para saber o número de diagonais, que é o que ele está perguntando, eu preciso saber primeiro quantos lados tem esse polígono. Então, primeiro vamos calcular quantos lados tem o polígono. Ele diz que o ângulo externo é 20 graus e quer saber o número de diagonais. Vê só. O ângulo externo não é 360 dividido por n? Se ele já deu o ângulo externo, substitua. A gente pode fazer uma troca aqui, ó, com esses extremos aqui. Então, eu posso dizer o n sobe, o 20 e desce, pode fazer, não tem erro nenhum. 360 graus dividido por 20 dá 18. Isso aí não é a resposta do que ele quer, isso é o número de lados desse polígono. Com o número de lados descoberto, agora eu vou calcular o número de diagonais. Qual é a fórmula? D é igual a n, que multiplica n menos 3 sobre 2. Substitua no lugar de n e bote 18, que a gente acabou de achar. Ó. Então, 18 que multiplica 18 menos 3. Já pode fazer a conta se quiser. Ó. 18 dividido por 2 dá 9. Aqui fez as contas, ó, deu 9. E 18 menos 3 dá 15. Quanto é 9 vezes 15? Pode fazer as contas que você vai achar 135 diagonais. Ok, pessoal? A gente fica por aqui e até a próxima aula. Um grande abraço para vocês.